Olá, querido irmão, querida irmã, tudo bom? Quem está falando aqui com vocês hoje é o seu irmão Breno, tá certo? Vamos continuar dando prosseguimento a mais um capítulo do nosso podcast, falando sobre o livro de Isaías. E como sempre conosco, o nosso amigo Daniel. Contigo, Dan. Olá, olá, como é que estão todos? Que bom ter a presença de vocês aqui mais uma vez. Que o Espírito Santo venha estar nos ministrando. E também quero chamar aqui nossa querida irmã Mari, minha linda esposa. Olá, bom dia. Convido todos vocês, povo santo, a desfrutar hoje da palavra do Senhor. Mais um dia conosco na escola bíblica. É com você, Jaque. A paz do Senhor, meus amados irmãos, é um prazer imenso estar novamente com vocês aqui para aprendermos juntos a palavra de Deus. E nós vamos estar dando continuidade, como o nosso irmão Breno falou, ao livro de Isaías, parte 3, sendo que esse livro está sendo dividido em 4 partes, né? Não percam essa sequência, porque eu creio que Deus está falando profundamente ao nosso coração. Amém? Então vamos orar, vamos dar início, né? A nossa aula com oração. Aleluias. Deus amado, Pai querido, nós te rendemos graças por mais um dia, nós te rendemos graças, Senhor Deus, porque o Senhor é maravilhoso, misericordioso, Deus. O Senhor é o Senhor das nossas vidas. Nesse momento, Pai, nós consagramos a Ti, Deus, as nossas vidas, a vida de cada um ouvinte da Tua palavra, Senhor. E nós pedimos ao Senhor, Deus, o Senhor nos ministre, o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor possa falar individualmente conosco, Pai. Eu creio, Deus, que há uma porção revelada da Tua palavra para cada um que estará ouvindo. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra venha dar frutos, frutos que venham permanecer, frutos que venham gerar outros frutos, Pai. Nós não somos nada sem Ti, Espírito Santo. Então, fala, Senhor, aos nossos corações e fala, Senhor Deus, através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, como já foi dito, né, nós vamos continuar estudando esse livro, que é tão profundo, que é tão rico em, em conteúdo, em ensino, né? E a palavra, né? Eu não sei se vocês recordam, mas Isaías quer dizer o Senhor salva. O Senhor é salvação, né? E é um livro que mais anuncia a vinda do Messias e o ministério de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. O interessante é que esse livro, ele é dividido em 2 partes, como já foi explicado aqui pelo pastor Guilherme, mas a gente sempre começa, né, com uma revisão. Do capítulo 1 ao capítulo 39, fala sobre o julgamento de Deus e as profecias contra os reinos. E do capítulo 40 ao 66, palavra de consolo, anunciando a vinda de um rei justo, fala da restauração do reino, apontando para a vinda de Cristo. Então, assim, é um livro muito completo, né? E glória a Deus, o Senhor está nos dando essa oportunidade de estarmos estudando essa palavra. Na aula anterior, não sei se vocês recordam, se vocês assistiram à aula anterior, mas se não assistiram, eu peço para que vocês assistam para poder ter uma sequência lógica e poder entender, né, como estamos trabalhando esses livros. Mas na aula anterior nós vimos a queda do Reino do Norte, a conquista do Reino do Norte pelos assírios. E também vimos, né, uma profecia lá em Isaías 8, 7 e 8, a respeito do reino de Judá, que diz assim: eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras, e passará a Judá, inundando-o, e irá passando por ele, chegará até ao pescoço,
e a extensão das suas asas chegará à largura da tua terra, ó Emanuel. Aqui, quando a Bíblia fala, ela está falando a respeito do reino de Judá, né? E essa invasão da Assíria. Deus diz que a Síria iria, sim, conquistar Judá, mas ele diz assim, ó, que inundando até o pescoço. E a gente vai entender exatamente o que isso quer dizer agora, no capítulo 36, porque o reino de Judá, ele não foi tomado pela Síria, mas Deus permitiu que o reino experimentasse essas dores, né? No capítulo 36, diz o seguinte: e aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então, isso aqui, ele se passa no reino de Ezequias, né? Aqui a gente já está estudando a respeito do reino, né, do sul, sendo governado pelo rei Ezequias, e foi exatamente quando essa profecia se cumpriu. A Assíria, ela avançou, ela conquistou todas as cidades fortes de Judá e sitiou Jerusalém, né? A gente vê aqui no capítulo 2. Então o rei da Síria enviou Rabsaque desde Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto ao cano do tanque mais alto. E ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saiu Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaque lhe disse: ora, dizei Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria. Que confiança é essa que tu manifestas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias que contra mim te rebelas? Aqui ele começa a afrontar a Deus, né? Começa a afrontar, né? A gente vai ver uma sequência de afrontas nos próximos versículos. E aí, no versículo 11, Eliaquim, Sebna e Joá pede o seguinte: fala aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabsaque disse: porventura mandou-me o Senhor só ao teu Senhor e a ti para dizer estas palavras? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco e seu esterco e bebam sua urina? Rabsaque, pois, em pé e clamou em voz alta em judaico e disse: ouve as palavras do grande rei da Síria. Assim diz o rei: não vos enganeis, Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: aliai-vos comigo e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água de sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinho. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada uma as suas terras da mão do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim? Porventura livraram eles a Samaria das minhas mãos? No versículo 21. Mas eles calaram-se e não responderam palavra, porque havia mandado do rei, dizendo: não lhe responderei. Então Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo de Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. Então aqui a gente tem um porta-voz do rei, né, fazendo uma série de afrontas ao Deus de Israel. Nós também vemos que Eliaquim, Sebna e Joás pede a eles que falem em siríaco para que o povo não viesse a entender, porque eu entendo aqui, a fé vem pelo ouvir.
né? À medida que ele falasse de uma forma que todo o povo pudesse entender, a incredulidade poderia chegar ao coração. Eles falam em judaico, eles continuam dizendo, olha, pois diga a Ezequias que Deus não poderá livrá-lo. E continua, né, fazendo a afronta, afrontando. Ezequias, ele é filho de Acás. Porém, Ezequias, ele foi um rei, um bom. A própria palavra de Deus diz lá em 2 Reis, capítulo 18, versículos 5 e 6. Vamos lá rapidinho. Pegue a sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 18, versículos 5 e 6. O seguinte: no Senhor Deus de Israel confiou. Aqui ele está falando de Ezequias. De maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Então, aqui, Deus está falando de Manassés, né? Manassés foi um rei que agradou ao Senhor. A gente vai ver aqui que ele cometeu algumas falhas também, certo? Mas Deus disse que não houve em Judá rei como ele, nem antes nem depois. E apesar dele ter sido filho do rei Acás, e eu acredito que vocês lembram que Acás foi um rei muito mau, ele sacrificou o primogênito dele a Baal, ele fez altares, ele construiu altares, né, para ídolos, enfim, ele sacrificou, ele matou, então ele proibiu o culto a Deus. Mas o rei Ezequias, apesar de ser filho de Acás, ele foi diferente. A gente vê aqui no capítulo 37, e diz assim: e aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. Entrou na casa do Senhor. Ele se vestiu, ele tirou as suas vestes de glória, ele tirou a sua coroa, ele se despiu completamente e ele foi até a Deus buscar socorro. Ele não fez aliança com a Assíria, mas ele foi buscar de Deus uma resposta. E a gente vai continuando aqui no capítulo 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias estendeu perante o Senhor e orou Ezequias ao Senhor, dizendo: o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Versículo 20. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das tuas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. Vamos lá para o versículo 33, né? Deus diz assim, ó: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu amparei essa cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e voltou e ficou em Nínive. E quando chegou lá, os 2 filhos dele mataram o rei. E aqui a gente vê a misericórdia de Deus mais uma vez se revelando e o poder de Deus. E todo o povo de Deus pôde ver, assim como Ezequias falou, né? Todo o povo de Deus pôde ver que só Deus é o Senhor, o mesmo Deus
que tirou o povo do Egito, o mesmo Deus operando ali naquele lugar, porque não havia chance nenhuma humana deles vencerem todo aquele exército que já havia conquistado as cidades fortes de Judá. E somente uma intervenção divina é que poderia mudar aquela situação. E a oração de Ezequias, se humilhando, se rasgando, moveu o coração de Deus. E Deus deu esse livramento no reinado de Ezequias. Então, Jaque, eu estava lendo as escrituras, né? E foi muita ousadia do rei da Síria, o que ele fala lá no 36, versículo 16. Ele fala: não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazeis paz comigo, vinde para mim, comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um a água da sua própria cisterna. Ele estava oferecendo aos judeus uma promessa de uma terra melhor, só que ao preço da liberdade deles, sendo que o Senhor já tinha dito que ao povo dele ele daria, né, leite e mel. E liberdade. Já que uma coisa que nesse estudo de Isaías tem me chamado muita atenção é que logo na primeira ministração a gente conversou muito falando sobre o arrependimento. E depois nas aulas seguindo, percebe-se, né, que após a confissão, né, de Isaías vem a purificação. Depois da purificação vem as revelações. Logo em seguida vem os desafios, né, que alguns reinos caem, e é um desafio atrás do outro. E justamente agora, né, eu estava percebendo que a aliança que alguns reinos fez com alguns deles fez com que o rei da Síria ele chegasse com total arrogância, né, e se assustou, né, em ver que Ezequias, né, ele faz até a pergunta, né, que Deus é esse? E percebo que no 37:6 o Senhor fala, né, Isaías lhe disse: assim direi ao vosso ramo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouvistes. Ou seja, aí eu trago para os dias de hoje, né, o que é que muitas vezes o povo tem ouvido, né? E a confiança que você tem no Senhor vai te trazer benefício, que foi o que aconteceu, né? Ele se rasgou, ele orou ao Senhor, e o Senhor veio e trouxe a vitória, né? Vitória que ele não precisou nem mover uma única espada. Ele não precisou levantar a espada. Mas ele usou da oração. Da oração, que é uma das maiores armas, né, que nós temos, a oração. Exatamente. Se a gente voltar um pouquinho, a gente vai ver lá no capítulo 10, só dando sequência ao que Mari e Daniel falaram, no capítulo 10, versículo 12, diz assim: por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. Então, isso aqui é um perfeito link com o que vocês estavam falando, né, a respeito da arrogância. E Deus realmente, ele diz, né, que o orgulho, ele precede a queda, e a altivez de espírito, a ruína. E foi exatamente o que aconteceu com o reino aqui da Síria. A gente vai ver que isso vai acontecer na realidade com o reino da Síria, mas que aconteceu já com o rei, porque ele foi assassinado, né, pelos seus dois filhos, como diz aqui no versículo 38. Vamos avançar, vamos dar sequência, né, ao capítulo 38 agora, e fala sobre a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Quando fala do rei Ezequias, é muito comum a gente ouvir pregações a respeito da cura dessa passagem bíblica. Então, vamos dar uma estudada aqui, e aqui a gente vai ver o perfil de Ezequias. Versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito,
e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Vou dar só uma pausa para depois a gente continuar aqui. Primeiro a gente vê que veio a palavra do Senhor a Ezequias, pedindo para que ele colocasse a casa em ordem, porque ele morreria e ele não viveria. E a atitude de Ezequias foi de oração, né? Foi uma atitude novamente de busca ao Senhor, de dependência do Senhor. E o que me chamou bastante atenção aqui é que nós não somos um produto do meio. Por mais difícil que tenha sido a nossa vida, nossa infância, nós não podemos permitir que isso venha determinar quem somos, porque em Deus nós somos nova criatura. No versículo 3, ele diz assim: lembra-te que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era reto, mas o pai de Ezequias era Acaz e ele servia a Baal. Mas Ezequias, ele tinha um coração reto diante de Deus. Tinha algumas falhas, porque aqui Deus já havia apontado algumas coisas, e a gente vai ver a consequência disso um pouco mais lá na frente. Eu não quero colocar agora, mas Deus alerta ele: põe em ordem a tua casa, diz o quê? Que a casa não estava em ordem. Então vamos continuar. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a oração, a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei da mão do rei da Assíria. A ti e a esta cidade eu defenderei. Aqui, gente, é incrível, porque nesse capítulo não mostra quão rápido foi essa resposta de Deus. Mas se a gente for lá em 2 Reis, capítulo 20, Isaías, ele estava voltando, ele estava no pátio, quando Deus mandou ele voltar ao rei e dizer que ele iria acrescentar mais 15 anos. Então foi muito rápido. Como foi rápido e Deus prova tudo aquilo que ele fala, no versículo 7 ele diz assim: e isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acaz, volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Aqui como uma prova do que o que Deus falou através do profeta Isaías iria se cumprir. E aí Ezequias, ele faz um canto, né? Ele faz um canto e ele agradece ao Senhor por esse livramento. Vamos avançar aqui para o capítulo 39. E esse capítulo 39 é uma passagem muito chave, assim, do reinado de Ezequias, né? Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, e a prata, e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi aqueles homens? Disseram: e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, da Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo o que há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que tesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que procedem de ti, de tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor. E disseste: disse mais, porque haverá paz e verdade em meus dias. Isso aqui que aconteceu, né? A postura de Ezequias mostrando toda a riqueza do reino, a Babilônia, tudo, absolutamente tudo. E a gente vê como Deus, ele sonda e ele esquadrinha o coração do povo dele, o nosso coração. Isso aconteceu com Davi
lá em 1 Crônicas 21, quando Davi ele decide fazer o censo, né? E Deus reprovou essa atitude de Davi. Vocês lembram aqui, no início do estudo de Isaías, lá no capítulo 5, Deus fala a respeito de 5 ais. E alguns dos ais se referem exatamente ao orgulho e à vaidade, o que a gente já pontuou por aqui. Que Deus ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. E assim, Davi, quando ele fez o censo, se a gente for lá em 1 Crônicas 21, quando Davi ele fez o censo, quando Deus ele vem e fala com Davi, né, que ele reprovou e fala qual seria o delito e tudo. No versículo 8, ele diz assim: gravemente pequei em fazer tal coisa, Davi faz. Porém, agora, ser servido, tirar a iniquidade de seu servo, porque procedi muito loucamente. A atitude de Davi aqui foi uma atitude de arrependimento. E ele aqui pediu para que Deus, ele primeiro reconheceu que existia uma iniquidade, e ele pediu para que Deus retirasse essa iniquidade dele, porque ele procedeu muito loucamente. Eu tenho a Bíblia, aqui no dicionário, ele faz a tradução do grego hebraico, nesse caso hebraico, sobre a palavra iniquidade, que quer dizer pecado que é particularmente mal, uma vez que transmite fortemente a ideia de distorção ou perversão deliberada. Substantivo traz consigo a ideia de culpa por delito consciente. Então, quando a palavra de Deus ela fala a respeito de iniquidade, está falando de um delito que é consciente. Davi, aqui, ele estava consciente do seu pecado e assim o cometeu. Ele teve uma atitude de arrependimento, o que a gente percebe que na postura de Ezequias não houve. Ele cometeu um pecado, um delito consciente, até porque a palavra de Deus diz que tudo pertence ao Senhor. Todas as coisas que existem pertencem ao Senhor. Em 1 Coríntios 10, 26 diz: porquanto do Senhor é a terra e tudo que nela existe. E ele mostrou ao povo, né, da Babilônia, que é inimigo de Deus, toda a riqueza, todo o império dele, porque Ezequias ele realmente prosperou muito. Deus prosperou o rei Ezequias. Mas isso subiu ao coração do rei Ezequias. E Deus ele não aprovou a atitude do rei. Deus não aprovou essa atitude que denota, né, uma vaidade e um orgulho. E Deus, ele dá aqui uma sentença, diz assim: eis que virão dias que tudo que houver na tua casa, com o que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E os teus filhos que procederem de ti, tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. E Ezequias disse que essa palavra do Senhor era boa. E aqui, realmente, essa palavra do Senhor, ela não era boa, porque haveria paz e verdade no reino dele, porque Deus, ele nos levanta como autoridade com propósito. Então, Ezequias era rei com propósito, e ele precisava preparar o terreno para a próxima geração. E os filhos dele era essa geração. Tanto que a gente tem um exemplo de Manassés, que foi um rei muito mau, que sacrificou, que não serviu a Deus, restaurou os altares que foram derribados no reinado de Ezequias, né? E assim, e restaurou esses cultos a outros deuses. Foi um rei muito perverso, houve muita morte, certo? Muita morte, e sacrificou o filho dele no fogo, né? Ezequias, se vocês podem ir ler a história, na verdade, do reinado de Manassés, lá em 2 Reis, capítulo 21, que fala a respeito do rei Manassés, do quão mal ele foi, mas o que prova que, além dele não ter preparado a geração dele, ele não arrumou a casa, como Deus disse que era para ele fazer. E outra coisa, uma parte dos filhos dele seriam eunucos no palácio da Babilônia. A gente sabe que os eunucos eles eram castrados, então eles não teriam descendentes, né? Então, assim, essa palavra do Senhor, a postura que diferenciou a Davi e Ezequias foi exatamente uma postura, foi a humildade de Davi, foi o reconhecimento do pecado. Se a gente perceber,
Aqui, o livro de Isaías, ele vem falando sobre arrependimento. E a gente vai ver mais adiante que esse arrependimento, ele é anunciado. Isaías se arrependeu do seu pecado, como já foi dito, era uma postura que Judá tinha que ter diante do pecado dele. E Ezequias aqui, infelizmente, ele não teve essa mesma postura. Então, vamos dar continuidade aqui nos capítulos 40 até o capítulo 43. A gente já entra agora numa parte do livro de Isaías que fala a respeito da vinda do Messias, que fala de um novo tempo, que fala da restauração do reino de Deus, né? Então, nesses 3 capítulos, anunciam a vinda do Messias. No capítulo 40, versículo 3, a gente vê algo bem comum no Novo Testamento. A gente vê o seguinte: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Esse versículo, ele faz referência ao ministério de João Batista. Se a gente for lá em Lucas, capítulo 1, versículo 76, Lucas 1, 76, diz o seguinte: E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos. Aqui está falando sobre João Batista, sobre o ministério de João Batista, filho de Zacarias. No versículo 4 diz assim: todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E é interessante porque quando o rei ele vai a algum lugar, uma equipe vai à frente para poder aplanar esse terreno, para que a viagem do rei ele seja bastante confortável, ou mais confortável. João Batista ele veio exatamente para preparar esse terreno. Se a gente for lá no capítulo 3 de Lucas, versículo 4, ele diz assim: segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, ele já veio anunciar a chegada do Messias, já veio pregando a palavra do Senhor, batizando, endireitando as veredas, que já tinha aqui anunciado no capítulo 40. No versículo 10 do capítulo 40 de Isaías, diz o seguinte: eis que o Senhor Jeová virá como o forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Aqui fala de Jesus, né? Da bondade de Jesus, como pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, os que amamentam, ele as guiará mansamente. E isso aqui a gente percebe no ministério de Jesus, né? A palavra de Deus diz que a ovelha, ela conhece a voz do pastor e segue. E Jesus, ele era seguido por multidões, né? Tinha os curiosos, claro, mas tinham aqueles que seguiam realmente a ele. No versículo 27 e versículo 28, diz: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador do confim da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Eu pulei o versículo 27, que diz: por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Então, aqui faz referência ao nosso Deus. Jacó, ele estava cansado, assim como muitas vezes nós nos sentimos cansados, mas nós temos um Deus que é incansável, que ele é criador, ele é insondável, que ele vê, né? A gente não pode sondar o esquadrinhar, a gente não pode ver o que está dentro do coração de Deus. A gente conhece o caráter de Deus lendo a palavra de Deus, mas a gente não pode ver o que está dentro do coração. Porém,
Deus, ele consegue sondar o nosso coração. Nós não temos como aconselhar Deus, né? Então, ele diz assim, ó, não há esquadrinhação do seu entendimento. Não há como a gente aconselhar Deus, né? Deus, ele é poderoso, né? Então, aqui, voltando, né, do 40 até o 43, fala a respeito de Jesus, a respeito do servo do Senhor, a respeito da missão do Senhor, da restauração, né, de Deus, do resgate do povo de Deus, do resgate do povo de Israel, e assim, do plano de redenção de Deus. Então, eu peço que vocês estejam lendo, estejam meditando nessa palavra, tá? E a gente vai avançar um pouquinho nos capítulos 44 ao capítulo 47, que fala a respeito da queda da Babilônia. Fala a respeito da queda da Babilônia e o livramento do povo judeu com a reconstrução dos muros de Jerusalém. Porque o que acontece é que a Babilônia, ela vai realmente retornar, ela conquista o Reino do Sul, no reinado de Jeoaquim e Zedequias, em 2 Crônicas, versículo 36, a gente já viu isso em outra aula, né? Porque Crônicas já ficou lá atrás, mas a gente pode dar uma revisada depois, você pega a sua Bíblia, lê, isso realmente acontece lá. A Babilônia, ela faz isso sob o reinado de Nabucodonosor, tá? Porém, Deus permite o livramento de Judá no reinado do rei Ciro. Porque o que acontece? O rei Medo-Persa, que é esse rei, a gente vê aqui no capítulo 44, versículo 21, a promessa de livramento com a vinda do rei Ciro. Essa profecia ela aconteceu 150 anos antes de efetivamente isso acontecer, tá? Deus realmente levantou um rei ungido dele para restaurar, para levantar, né? Restaurar os muros de Jerusalém, não que ele restaurasse. Ciro, ele permitiu que os expatriados retornassem a Jerusalém. Então, assim, e reconstruísse o muro de Jerusalém, desse início, né, esse processo de reconstrução dos muros de Jerusalém. Porque a gente entende o seguinte, que a Babilônia, ela conquista, ela subjuga o reino do sul, mas Ciro, ele vem e ele conquista, ele toma a Babilônia. Ele toma a Babilônia, e aí nesse reinado de Ciro, ele permite que o povo de Deus retornasse a Jerusalém, e aí ele começasse o trabalho de reconstrução dos muros. A gente vê aqui no capítulo 45 que diz assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. E eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou Deus, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome. Pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesse. Que coisa linda, né? O Senhor aqui falando assim. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Amém? Então, aqui, Deus, ele levanta realmente esse rei, e esse rei, ele faz essa obra na vida do povo de Deus, né? Ele liberta o povo de Deus, ele faz o povo de Deus, né, retornar para Jerusalém. Amém? A partir da próxima aula, a gente vai estudar os capítulos 50 em diante, até 66. A gente vai estar estudando a respeito do Espírito Santo, né? Então, leiam, não deixe de ler. Do 48 ao 58, nós vamos estudar a respeito da vinda do Messias ainda um pouquinho, tá? E do 59 a 66, fala sobre o Espírito Santo. E é exatamente isso que a gente vai estar dando o maior enfoque na próxima aula, ok?
Então, eu conto com vocês, estejam em oração, estejam buscando a Deus, e Deus quer falar, porque essa palavra ela se renova todos os dias, né? Hoje a gente aprendeu algumas coisas a respeito das nossas posturas, a respeito que dentro da nossa casa nós não governamos para nós mesmos, mas para deixar um legado, porque filhos são a herança do Senhor nas nossas vidas, então nós temos um legado a deixar. A gente também entende que realmente para mover o coração de Deus é necessário uma postura de humildade. A gente vê aqui, eu fiz um comparativo entre o perfil do rei Davi, que é muito citado pelo próprio Deus como um exemplo, né? E o perfil do rei Ezequias, que foi um rei bom, inclusive, mas que cometeu algumas falhas. E a gente vê que a característica do arrependimento, ele realmente move o coração, ele atrai a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós também vemos aqui a fidelidade de Deus para cumprir aquilo que ele prometeu, com o livramento do povo de Deus e com a vinda do Messias. Então, vamos continuar nesse mesmo espírito, estudando. Eu creio que Deus ele vai falar mais e mais aos nossos corações através desse livro, e é um dos livros mais citados no Novo Testamento, o livro de Isaías. O comentário seria sobre como Deus, né, ele se mostra no controle, quando está ali no versículo 43, desculpa, no capítulo 43, no versículo 11, na verdade de 1 ao 11, que ele vai citando, né, mas agora, assim diz o Senhor, Israel, não temas porque eu te temi, te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão. E aí no 11, né, ele vem e fala, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. E ele mostra no 44:24 que ele está no controle, né, de todas as coisas. No 44:24 ele fala, assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espalho a terra por mim mesmo. Né? Mostrando o controle de Deus sobre todas essas situações que estavam acontecendo, né? De quando Ezequias, né, que ele mostra o reinado, não era para ele mostrar o tesouro, era para ele mostrar a Deus, né, o que Deus tinha feito na vida dele. E ele foi e mostra o reino e mostra os tesouros, né, como o Jaque falou, mostrou a vaidade dele, né, e pela vaidade ele acabou, né, perdendo o reino e perdendo os filhos, né, porque os filhos são dados como eunucos na Babilônia. Era isso. Amém, glória a Deus. Contamos com vocês aqui na próxima aula também para a gente poder fechar esse livro, né, com chave de ouro, assim. Eu espero que Deus ele continue falando aos nossos corações, né? Tem muitas coisas aqui e ainda para Deus revelar e para Deus trazer para a nossa vida, né? É um momento de muita reflexão. A gente tem ouvido muito falar a respeito de a, a gente precisa sair diferente dessa quarentena. E para a gente sair diferente nessa quarentena é necessário mudança de postura. Não tem como nós mudarmos aquilo que precisa ser mudado sem mudança nenhuma, sem nenhum tipo de esforço. Então, se é importante que nesse momento a gente realmente venha só pedir a Deus que sonde o nosso coração e que venha nos alinhar, né, direitar as nossas veredas, confessar as nossas iniquidades, como a gente viu aqui o servo Davi fazendo, e que a gente tenha esse coração humilde. Amém? Senhor Deus amado Pai, nós reconhecemos, Deus, diante da Tua face, quão falhos nós somos, e quão pecadores nós somos, e o quanto nós precisamos de Ti, Senhor. Nessa hora, Pai, nós queremos, Deus, pedir ao Teu Espírito Santo, vem falar conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos dos Teus direcionamentos, Senhor. Senhor, que esses estudos e essas palavras, elas não sejam vãs, mas elas venham realmente provocar aquela mudança esperada em Teu coração na nossa vida. Pai, em nome de Jesus,
em nome de Jesus. Que nós possamos estar escrevendo capítulos de vida na nossa família, que nós possamos estar escrevendo capítulos de vida, Deus, na vida dos nossos amigos, no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja passando, Pai, que o teu nome seja glorificado, que não sejam glorificadas as riquezas, o poder, a sabedoria, mas que seja glorificado o teu nome, porque do Senhor é todas as coisas. Pai, nós te agradecemos, continua a tua obra em nossas vidas, para que o teu nome, apenas o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém.